É o seguinte, pessoal, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, afastou a juíza Gabriela Hart de seu cargo na Justiça do Paraná. Sérgio Moro é citado na decisão, mas como agora ele não faz parte da magistratura, não é alcançado pela decisão do CNJ. Além da juíza, que em 2019 condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, a Corregedoria também, lá do CNJ, afastou 3 juízes federais que atuavam no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A corte, na época da Lava Jato, confirmou todas as condenações sobre o presidente Lula. Esses juízes são Thompson Flores, Loraci Flores de Lima e Danilo Pereira Júnior, que atuou como substituto também lá no TRF4 e atualmente é o juiz titular da 13ª Vara Federal em Curitiba. Todos eles, os 3, são acusados de desobedecer decisões do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o ministro do Supremo, o decano Gilmar Mendes. Conosco para essa entrevista, Leonardo Sakamoto, Thaís Bilenque e Thales Faria. Ministro, bem-vindo, boa tarde. Como é que o senhor viu essa decisão do CNJ? Agora há pouco, a Associação de Juízes Federais divulgou uma nota em que critica a decisão, fala que foi uma surpresa, né, essa decisão do CNJ. Para o senhor foi uma surpresa, ministro? Mais uma vez, boa tarde. Eu não estava, obviamente, acompanhando esse processo do CNJ. O que eu sabia é que tinha havido inspeções, tanto na 13ª Vara de Curitiba, como também no TRF. E sei das reclamações que foram feitas em relação às, ao eventual descumprimento de decisões. Acho que decisões até da lavra do ministro Ricardo Lewandowski. De modo que também, para mim, isso hoje é uma notícia que me surpreende, embora já soubesse que nessa semana haveria algum tipo de julgamento no CNJ a propósito dessa temática muito rica da 13ª Vara de Curitiba e seus quejandos, não é? Ministro, o senhor, naquele famoso encontro com Sérgio Moro, que a imprensa toda deu, falou da conversa, o senhor teria dito a eles ao Sérgio Moro, que sabia que ele e o Dallagnol se portaram como ladrões de galinha. O que o senhor quis dizer com aquilo? Porque nesse processo Não, está falando de malversação, de... a gente que é do mato, né, do interior, eu venho da região da Amazônia, Mato Grossense, nasci em Diamantino. A gente usa muito dessas expressões um tanto rurais, né? Dizer que ó, eu não disse que eles são ladrões de galinha, até porque não disse que roubaram galinha juntos. É uma expressão para dizer andaram fazendo algum mal, né? Vocês mais sofisticados da vida urbana vão dizer, você sabe o que fez no sábado à noite, né? Eu também posso usar esse tipo de expressão, mas vocês andaram juntos fazendo malfeitos, é isso que eu estava dizendo. É. Mas, ministro, boa tarde, antes de mais nada, obrigado pela presença aqui. Quando os dois juntos fizeram malfeitos, o senhor também estava se referindo a essa questão do fundo bilionário que a Lava Jato queria criar, esse fundo privado de 2,5 bilhões com dinheiro recuperado da Petrobras e gestão por parte de procuradores e de outras pessoas relacionadas à Lava Jato, gestão privada deles? Eu não sei quanto o senador, agora senador Sérgio Moro, participou desta elaboração da fundação. O fato é que a juíza Gabriela Hart chancela a criação da fundação, o que é algo inusitado, o que é criar uma fundação, que é um ente privado, na Justiça Federal, né, com esses recursos. Mas eu estava me referindo a todas essas mazelas, as próprias consultas que nós vimos. Isso eu falei com o Sérgio Moro. As consultas que ele e Dallagnol faziam, ele indicando testemunhas, quem deveria constar da denúncia. Essa colaboração não existe, isso não pode ocorrer. O Sérgio diz que não tem nada a ver com os malfeitos de Dallagnol e coisas desse jaez, mas eu disse que não pode ocorrer.
uma consulta entre o juiz ou entre o promotor e o juiz. E também comentei com ele fatos como eu disse, poxa, a Suíça, que tanto encanta, né? Eu desde 79 que passeio pela Suíça. E a Suíça parece um jardim, né? Tudo perfeito, tudo bem arrumado. Quando você vê esse Lentz entregando numa sacola de supermercado as provas da Odebrecht, e eles trazem para Curitiba e validam num computador. E depois alteram o computador para dizer, quando a prova formal chegar, eu adapto a data. Tudo isso está documentado na operação spoofing. Tem lá um funcionário conversando com o Dallagnol, já adaptei a data da chegada dos documentos agora oficiais, esse é chamado MyWebWay, Hidráusios. Então, veja aí, isso tudo assim, enche a gente de vergonha. Eu não sei nem em que país a gente diria. Isso não pode ocorrer em tal país. Nós diríamos, isso não pode ocorrer nos cafundós do Brasil. Não, ou numa delegacia. Não, ocorreu entre um procurador da Suíça, talvez vice-procurador da Suíça, e os nossos procuradores. Depois isso é validado. Então, a isso eu estava me referindo como roubar a galinha juntos, não é? Ministro, boa tarde e obrigada pela entrevista. Como que o senhor interpretou essa visita do Sérgio Moro ao senhor na antevéspera do julgamento dele no Tribunal Regional Eleitoral e também na esteira, né, desses julgamentos todos do CNJ que estão em curso, quer dizer, já tinham começado e agora estão sendo retomados. Como o senhor interpreta o gesto dele de ir até o senhor? Tenho a impressão de que talvez o Sérgio Moro conhecesse pouco Brasília e talvez estivesse muito inflado, graças inclusive a vocês. Em uma parte da mídia o fez em algum momento Deus, né? O sujeito que veio para salvar. Eu me lembro que uma vez ouvi do general Vilas Boas, a gente deve tudo a esse Sérgio Moro. Acho que havia essas considerações aí em setores muito informados e importantes da mídia. E ele, acho que acreditou nesse personagem criado por vocês mesmos, da mídia. Depois, ele passa a se confrontar com essa dura realidade, né? Que é viver em Brasília, ter o isolamento no próprio Congresso Nacional, ver ameaçado o seu mandato. Agora, essa questão do CNJ, que eu acho que é bastante séria, porque se fala num desvio chegam a falar de 700 milhões ou até 1 bilhão que teria sido desviado ou não rastreado nessa vara. Tudo isso me parece que o impactou e certamente ele achou que era bom ter interlocução até com pessoas que, obviamente, ele no passado tipificava como inimigo ou adversário, não sei como ele me encarava nesse contexto. O que eu sei é que, de alguma forma, a minha vida também foi, como vocês sabem, vasculhada por esse grupo de Curitiba, Lava Jato Curitiba, Lava Jato Rio. Aparece a toda hora, vocês já publicaram matérias dizendo que eles vertiam lágrimas de crocodilo por mim, né? Então, eu sei que eles dedicaram muita atenção, mas eu estou aqui inteiro para continuar olhando esse cenário. É verdade que o senhor chegou a recomendá-lo procurar a Biblioteca do Senado e mais, tem o processo que vai para o TSE também, né? Fora a CNJ, tem a questão eleitoral. Embora nascido no Mato Grosso, eu sou um brasiliense por adoção. A minha formação se dá aqui, por último, no pré-universitário, hoje Sigma, e depois na Universidade de Brasília. E eu sou assim um fã do Parlamento e do Senado Federal.
Eu acho que em 75, 76, eu já era estudante da Universidade de Brasília, eu entrei em 75, e foi aquela virada. Vocês todos são muito jovens, não vão se lembrar, em que o MDB ganha, eu acho que 22 lugares no Senado. E eu, à tarde, saía da universidade e ia para a tribuna do Senado para assistir aqueles embates. E a figura que mais me impressionou, depois foi meu colega na academia, ainda o encontrei, já saindo do Supremo, mas encontrei várias vezes em palestra, era Paulo Brossat, talvez o maior orador que eu já tenha visto. E eu aprendi muito, lia os discursos do Brossat e tudo mais. Se alguém me pergunta de Chofre, quem te influenciou decisivamente na vida, né, nesses embates, eu tenho que dizer sempre Paulo Brossat. Então, na conversa com o Moro, eu disse, poxa, Moro, eu tenho uma inveja de quem está no Senado. Eu acho que se eu desejasse um cargo que não fosse ministro do Supremo, talvez eu pensasse em ser senador. Na brincadeira, né, gente? Mas aí eu disse assim, o Senado é um bom lugar, né? Já se disse que no Senado é melhor até do que o céu, né? Acho que era o Dinato Maris que dizia, porque não precisa morrer para estar lá, né? E eu disse, e a biblioteca é famosíssima, excelente. E você revela algumas lacunas de formação. Então aproveite a chance que você está tendo no Senado. E, obviamente, que ele não está lá muito ocupado, não está. Então, mergulhe-se na biblioteca, né? Então, é uma chance de suprir esses déficits de informação, né? E de formação. O senhor citou o general Vilas Boas, que, aliás, depois se revelou que ele teve uma participação grande na política, como mais do que um militar, um articulador de bastidores. O, e aí, essa turma toda que participou no governo Bolsonaro, da tentativa de golpe, etc., esses militares ali eram todos muito ligados a ele, etc. Esses militares, o senhor acha que participaram, aqueles contra quem se provar que de fato participaram da tentativa de golpe, né? O senhor acha, eu queria fazer duas perguntas. Uma, esses militares têm que ser punidos pela justiça militar ou pela justiça comum? E segundo, o, o processo já não está demorando demais, não? Se a gente olhar que esses episódios ocorreram no dia 8 de janeiro de 2023, esse ápice, esse clímax, nós vamos dizer, considerando a demora dos processos criminais, nós vamos dizer que não é? Veja que nos Estados Unidos eles tiveram o 6 de janeiro de 2022 e estão lá metidos numa grande confusão. Ainda tem muita perplexidade. E lá teve morte no Capitólio. E estão, inclusive, muito confusos. Há um imbróglio sobre a própria participação do Trump, impedimento ou não. Estão se iniciando julgamentos criminais. Em suma, tudo extremamente complexo. E nesse sentido, para nós que costumamos cultivar esse sentimento de vira-lata, eu acho que é até confortável ver que nós estamos dando respostas adequadas. E eu acho também que nós poderíamos estar discutindo aqui aquelas questões que vocês na imprensa, até com razão, muitas vezes criticam. O presidente tinha que saber, era o domínio do fato. Não, veja que as investigações da Polícia Federal chegam a conclusões bastante consistentes em relação à participação de vários atores. Nós vimos lá, e eu tenho sempre falado, porque acho que é um personagem que tem sido esquecido pela imprensa, do general e chefe do Ministério da Defesa, Paulo Sérgio. E, na minha memória de tempos, mesmo dos tempos dos militares até aqui, eu não me lembro de um assédio perpetrado com tanta assiduidade como este que o general Paulo Sérgio fez em relação ao TSE. E depois ele confessa,
naquela gravação, dizendo que ele já estava em contato com o inimigo, ou com a linha do inimigo. Vocês se lembram dessa afirmação, né? Ou as falas do Braga Neto. Então, são várias questões que estão postas e que as investigações revelaram. Acho que são dados importantes. Isso será julgado, respondendo à sua pergunta, pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto dessas responsabilidades. Isso nada tem a ver com a justiça militar. A propósito, até eu acho que é oportuno que o Brasil rediscuta as competências da justiça militar, fazendo com que ela se cinja a questões de fato administrativos militares, quando, na verdade, há até propósitos de expansão da justiça militar. O que aconteceu, e vocês sabem bem, no contexto das falhas de gestão nossas, em geral, do poder civil em geral, nós tivemos graves problemas da segurança pública e passamos a usar a GLOs. E a partir do uso da GLOs, houve a expansão desse modelo que levou o general Vilas Boas a sofisticar essa doutrina, eu acho, com a elaboração, inclusive, do professor Ives, do tal poder moderador. Eu estou dizendo porque uma feita eu estive conversando, fazendo uma entrevista com o general Vilas Boas para o processo constituinte, rememorando o processo constituinte, no qual ele foi assessor do general Leônidas, e ele me perguntou: o que o senhor acha da opinião do professor Ives sobre o papel de poder moderador das Forças Armadas, de nós arbitrarmos conflitos entre o Supremo, o Judiciário, e o Legislativo? E eu ri e disse que aquilo era incabível e que aquilo seria a hermenêutica da baioneta. Tem testemunha para isso. O general Tomás estava presente, que era chefe de gabinete, e estava também o Levi, o José Levi do Amaral, o AGU. E depois, passando o tempo, eu ganhei a concepção de que essa ideia do poder moderador ganhou muita consistência com o uso e abuso das GLOs. Ora, se vocês precisam de nós, se vocês civis precisam de nós para todas as questões que envolvam greve de polícia, por que nós não somos os seus tutores? E muitas vezes o Congresso justificou isso, porque depois de greves de polícias momentosas, nós tínhamos votos de anistia de quem participava dessas greves. Então nós temos que fazer uma autocrítica em relação a isso. E, de fato, moderarmos com o uso da GLO, diminuirmos a politização da polícia e dos militares em geral. Quem quer ir para a atividade política deve deixar a função e deve ter um período de quarentena. Em suma, é tempo de fazer essas correções. Muito bem. Ministro, o senhor falando um pouco sobre essa questão, né, de competências, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a cada tantas semanas, retoma essa pauta de limitar mandato do ministro do Supremo, limitar escopo de atuação do Supremo, seja com foro privilegiado, seja com outras iniciativas, e, em certa medida, tem apelo e apoio de uma parte da população que aprova iniciativas desse tipo. Como que o senhor está vendo, agora na esteira dessa decisão que acabou validando, mas de forma apertada, a prisão do Chiquinho Brasão, e que foi interpretado esse resultado apertado, inclusive, como um recado para o Supremo Tribunal Federal, entre outros? Como que o senhor viu essa decisão apertada da Câmara e essas iniciativas que aqui e ali se pipocam, né, de tentar limitar a atuação do Supremo? Eu procuro ler sinais e não ruídos, né? Eu tento fazer distinção. Então, eu interpreto de maneira positiva o fato de a Câmara ter mantido a prisão. Eu poderia ter optado, como a Constituição autoriza, no sentido inverso. Então, eu interpreto positivamente essa decisão. E é um fato extremamente grave.
que vem sendo investigado. Vocês depois podem rememorar, e certamente têm feito isso, toda a investigação deste caso Marielle. Eu até vejo nesse caso, além do simbolismo e também da efetivação possível de justiça, eu vejo uma grande janela de oportunidade para nós enfrentarmos a criminalidade organizada que está presente na própria política. Então, é preciso que a gente analise, olhe o copo meio cheio e não o copo meio vazio. De fato, esses ruídos que ocorrem, eu já especulei um pouco sobre isso, Thaís, eu acho muito interessante que, diante de tanta coisa que aconteceu e do papel que o Supremo desempenhou, que nós estejamos exercendo o papel de geni nessa história. Não que nós sejamos irreformáveis ou que não haja possibilidade de fazer reformas em relação ao Supremo, mas que o Supremo seja o órgão primeiro a sofrer reforma, de fato, suscita indagação. Eu citei aqui o problema com os militares, problema com as polícias militares, problemas sérios. Veja, o 8 de janeiro não teria ocorrido se não houvesse abstenção da Polícia do Distrito Federal. Tanto é que alguns comandantes resultaram presos. E esse era um modelo que já se falava que Bolsonaro poderia usar, que foi o que ocorreu na Bolívia, por exemplo. A polícia cruza os braços e deixa todos nós sem defesa. Então, veja, e não há iniciativa nesse sentido. Recentemente eu vi uma notícia, também publicada por vocês, de que um bicheiro do Rio de Janeiro, Rogério de Andrade, conta com 100 policiais na sua guarda pessoal. Veja, isso exige reformas sérias na área de segurança pública. E onde que estão as iniciativas nessa seara? A própria participação de militares nas atividades civis. Veja que nós tivemos quase que um genocídio no Brasil, se não com Pazuello, o general da ativa no Ministério da Saúde. Falam que o Supremo interveio excessivamente. Nós tivemos 700 mil mortes. Imagine se o Supremo não tivesse intervindo, se o Supremo tivesse quedado no seu canto. Alguns adeptos de Bolsonaro dizem: o Supremo impediu que Bolsonaro fizesse a sua política pública. Qual era a política pública do Bolsonaro em matéria de saúde? Veja que até a vacinação, a ideia da imunização, saiu de uma ordem inicial monocrática, veja que agora querem impedir as decisões monocráticas, do ministro Lewandowski. Então, é muito curioso. Eu só posso compreender dentro desse quadro de conflagração e talvez de um ambiente de uma certa fake news. Porque, certamente, muita gente que hoje nos xinga foi salva graças à ação do Supremo Tribunal Federal. Estou absolutamente certo disso. Quer dizer, qual é a razão para essa antipatia em relação a uma corte que impediu o golpe? Qual é a razão? Certamente, ou por inconsciência, ou porque alguns estavam desejosos do golpe. O ministro, sobre... Ministro, Perdão, desculpe. ministro. Não, desculpa, perdão. É você, falar? Sakamoto. Ministro, como é que o senhor vê nisso com relação à questão de desejosos do golpe, ou mesmo pessoas que acabaram se colocando de forma contrária à ação do Supremo Tribunal Federal nessa defesa da democracia em meio aos ataques, né, às instituições? Como é que o senhor avalia o comportamento do empresário Elon Musk, que fez um ataque direto ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes? Colocou que o ministro Alexandre de Moraes, e por extensão, o próprio Supremo Tribunal Federal, tinha poderes ditatoriais sobre o restante do país. Essa é uma lenda urbana, não é? Essa ideia que vem sendo repetida aqui e agora
alhures, a ideia de que o ministro Alexandre de Moraes ou o Supremo Tribunal Federal acumula poderes ditatoriais. Isso não faz o menor sentido. E mesmo aqueles que se queixam da especificidade do inquérito das fake news têm que reconhecer que não fora esse inquérito e provavelmente nós teríamos tido o sistema descarrilhado. Então, esse eu acho que é um dado importante que é preciso considerar. Eu não acho relevante ficar debatendo com pessoas, mesmo personalidades estrangeiras a propósito de assuntos que são nossos. E veja, numa área em que eles não têm como nos dar lições. Eu acho que eu mesmo, como sabem, sou um estudioso de direito comparado, procuro sempre estar atualizado em relação a isso. Mas os próprios editoriais americanos têm mostrado que o Brasil se saiu muito bem, talvez melhor do que os Estados Unidos, na luta contra os golpistas. Essas polêmicas têm sido encetadas. Não vi nenhum desses milionários americanos criticando a China, criticando a Turquia, criticando países que adotam modelos, talvez, efetivamente autoritários. Mas o que essa questão, talvez, nos revela? Que está faltando regulamentação da mídia. E a Europa está nos dando exemplo da mídia social. Vocês todos são regulados e vivem e convivem com isso. Direito de resposta, responsabilidade criminal por calúnia, injúria, difamação. Quais de vocês já não teve algum processo, até por má interpretação? Todos vivem isso, vivem essa realidade. É a realidade da mídia formal no mundo todo. Então é preciso que isso seja devidamente regulado. A Alemanha fez isso em 2017. Em seguida, em 2022, se fez isso na Europa. Esse modelo hoje está estendido à União Europeia. E agora o Reino Unido também acaba de fazer. Então nós temos que discutir essa questão. Acho que isso que é relevante. Isso não pode ser, esse ambiente não pode ser uma terra de ninguém, porque a terra de ninguém resultou no 8 de janeiro. Ou nós esquecemos que tudo aquilo foi organizado sob a epígrafe de uma festa da Selma. E esses dias é que fui aprender, Thaís e Leonardo, que a festa da Selma, a Selma seria a esposa do almirante Garnier. Quer dizer, veja, a suprema ironia. Sem rede social, com essa liberdade ampla, certamente não teríamos o 8 de janeiro. E certamente não teríamos o 6 de janeiro do ano anterior nos Estados Unidos. Então é preciso que nós reflitamos criticamente sobre isso. Agora, no entanto... O senhor falou dos golpistas. O Malafaia está promovendo um ato no Rio de Janeiro e está dizendo que esse ato é contra o Supremo Tribunal Federal. Está dizendo abertamente isso, que o ato é contra o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem com o Malafaia? Não vou discutir previamente. Acho que se houver excessos e exageros, o sistema tem meios para dar respostas adequadas. Não farei discussões prévias sobre essas questões e nós nem devemos nos animar, digamos, a aceitar provocações. Acho que temos que manter a nossa serenidade, como temos mantido até aqui. Mas qual que é a sua avaliação em relação à resposta que o Supremo deu ao Elon Musk? Porque o resultado mais concreto das trocas na semana passada entre ele e o ministro Alexandre de Moraes foi que a Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, decidiu botar o PL das fake news de onde nunca saiu, quer dizer, até deu uma saidinha da gaveta, mas, enfim, ele voltou à tramitação à estaca zero, criou um grupo de trabalho e todo o longo processo de elaboração de uma legislação
mais sofisticada, inspirada em modelos europeus, inclusive. Todo esse processo voltou ao zero e volta, né, quer dizer, volta de novo ao Supremo Tribunal Federal o papel de tentar regular a atuação nas redes sociais, nas mídias sociais. O Supremo Tribunal Federal poderia ter sido mais comedido na reação ao Elon Musk? Deverá ser nas próximas vezes que isso acontecer? Desculpe, a parte final eu não escutei. Poderia ter sido mais comedido? Na reação ao que o Elon Musk provocou, né? As provocações do Elon Musk. Não vou fazer profecia de fato anterior. O que me parece é que nós devemos e temos respondido às medidas que são tomadas, aos abusos que têm ocorrido. Eu acho que a Justiça Eleitoral deu bons exemplos nesses tempos, né, durante as eleições, vocês viram, e agora, mais recentemente, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, houve a preparação de algo que tem sido discutido e de alguma forma questionado, de uma resolução que dá respostas e traz, inclusive, algo de regulação sobre inteligência artificial no âmbito das eleições. E aqui, acho que até houve um pré-anúncio pelo ministro Toffoli, nós temos uma discussão sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é um dispositivo que até aparece nessa polêmica trazida pelo empresário, que é que o Marco Civil da Internet lhe dá respaldo a propósito de que só se pode retirar conteúdo das redes mediante ordem judicial. Mas se houve ordem da Justiça Eleitoral ou do ministro Alexandre, investido de poderes de ministro do Supremo Tribunal Federal, houve ordem judicial. Mas o que está havendo é uma discussão se o artigo 19 diz isso e se, de fato, se as redes sociais notificadas de outros fatos ilícitos ficam obrigadas, elas teriam aquilo que tecnicamente dizem um dever de cuidado. Isso vai ser discutido aqui no Supremo Tribunal Federal proximamente. Sobre as respostas públicas dadas pelo ministro Alexandre de Moraes também, o senhor considera adequadas, ministro? Sobre as respostas públicas do ministro Alexandre de Moraes em relação também ao empresário Elon Musk. Sim, o ministro Alexandre tem travado uma luta sem quartel em relação a toda essa processualística que envolve tanto a temática da justiça eleitoral quanto a temática desses inquéritos. A própria distribuição, eu diria, tem sido cruel para com ele, porque veja que também esse caso da Marielle veio para o Supremo e acabou sendo distribuído para a sua relatoria, de modo que ele tem tido imensos desafios em temas de grande conflituosidade. E, obviamente, que ele tem dado as respostas corretas. O que é curioso, que eu acho que é importante que vocês percebam e apreendam, é que várias cortes constitucionais no mundo perderam a sua força e deixaram até mesmo de existir, ou de existir com efetividade. E nós enfrentamos situações extremamente adversas e estamos aqui para contar não uma história de fracasso, mas uma história de sucesso. Eu acho que nessa bancada dificilmente um de vocês será capaz de dizer que o Supremo faltou para com o Brasil e que o Supremo não cumpriu o seu papel. Então, eu acho muito importante que isso seja difundido e divulgado. Eu tenho estado em fóruns no exterior e sempre conto essa história, e já convivi com colegas da Hungria, por exemplo, que contavam a história do seu atropelamento, do atropelamento de suas instituições. E nós apresentamos o Supremo Tribunal Federal como um case de
sucesso. Acho que é isso que precisa ser reconhecido. E aí o papel importante que desempenha e desempenhou o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Gilmar, o senhor estava falando agora há pouco a respeito de ruídos e de ações concretas, né, na relação com o Congresso. Queria só retomar isso aí, porque o senhor fez um voto muito contundente, né, a respeito da descriminalização do porte para consumo pessoal da maconha. E o senhor tratou tanto pelo viés da liberdade individual, mas também pelo viés do próprio impacto no sistema prisional. E o Supremo discutiu isso, né? E discutiu publicamente, falou, olha, a lei, inclusive, a interpretação da lei da quantidade mínima, né? Ela é diferente para negros pobres em comparação a brancos ricos. Né? O Supremo, né, nos debates, deixou isso bem claro. Agora, o Senado, ele está organizando uma resposta direta que vai no sentido contrário disso, uma resposta conservadora, né, que vai no sentido contrário. Como é que o senhor avalia essa resposta? Vou avaliar agora a resposta que está sendo esboçada, não conheço sequer ainda o teor dessa suposta resposta do Senado. Mas eu sou, aqui entre vocês, talvez, uma das poucas pessoas que tenha visitado presídio. Eu estive em vários presídios. Durante a minha gestão no CNJ, eu visitei vários presídios do Brasil. Eu estive em Pedrinhas, eu estive em Bangu, eu fiz os mutirões carcerários. Eu conheço bem essa realidade. Naquele período, nós libertamos, vocês vão se lembrar, 22 mil pessoas. Nós achamos pessoas presas há mais de 10 anos provisoriamente. E achamos depois alguém preso provisoriamente há mais de 14 anos. E a gente encontra jovens presos, então, às vezes por uma quantidade pequena. E aí vem essa mistura entre o traficante para uso, e o usuário. O próprio ministro Alexandre, no seu voto, mostrou que nas delegacias da capital, em São Paulo, 12 delegacias usam critérios diferentes para tipificar quem é traficante e quem é usuário. Veja, são essas as dificuldades. Eu me inspirei um pouco num modelo, quando eu trouxe o voto, foi o voto inicial, do modelo português, de distinguir uma coisa da outra e dizer quem é usuário, ele pode até cometer uma infração administrativa, mas ele não é criminoso, ele não deve ser tratado como criminoso, até porque isso tem consequências depois, como vocês sabem, para os registros todos que ficam na ficha do indivíduo e tudo mais. Mas no modelo português se permite, em casos mais graves, até a internação compulsória. Por quê? O problema passa a ser um problema de saúde pública. Era esse, e é esse o nosso propósito quando estamos discutindo essa questão. O que aconteceu hoje no Brasil? E vários especialistas em suspeitos fazem essa constatação, que os nossos presídios se tornaram home office do crime. Pessoas estão em presídio de segurança máxima e comandam assassinatos aqui fora. É essa uma realidade. Vale a pena ampliar o número de presos, prisões que acabam sendo discriminatórias, ou vale a pena nós reorganizarmos a concepção de segurança pública? Agora mesmo vocês acabam de noticiar um fato relativo à supostamente atuação do PCC no transporte de São Paulo. Portanto, lavagem de dinheiro. Todas essas questões que envolvem o Rio de Janeiro, o domínio do território pelas milícias, tudo isso precisa ser tratado. Agora, isso resolve com a prisão de alguém que leva 1 grama de cocaína no bolso, 1 grama de maconha? É essa questão que precisa ser aferida. Não quero ficar em embate com o Congresso Nacional, muito menos com o Senado Federal. Mas foi essa a proposta. E esse modelo português, gostaria de lhes dizer, já tivemos muito tempo, é considerado, inclusive pela ONU, um modelo exitoso.
Portugal não conhece o crime organizado nessa seara. Em Portugal, você pode transitar em Lisboa, pelas ruas do Porto, a 1 hora da manhã, sem problema. Alguém pode lhe oferecer uma pequena quantidade de maconha? Pode. Isso pode acontecer. Ele vai ser tido como traficante ou como usuário? Essa é uma questão da polícia ou da saúde pública, dependendo de um ou do outro tema. Era essa a proposta para a discussão, é essa a proposta que está no Supremo Tribunal Federal. De novo, fazem uma caricatura da decisão do Supremo, como se fosse uma decisão do liberou geral, quando, na verdade, é uma decisão extremamente responsável e que tenta dialogar com todos os setores. De novo, a gente tem que separar o que é ruído do que é sinal. Mas, ministro, infelizmente, o Congresso ele está em sentido oposto, né? Não só nessa questão da criminalização do porte de drogas, que deve ser votado amanhã no Senado, como na questão da saidinha. O Congresso limitou as saidinhas e o presidente da República vetou ali um pedaço, aparentemente um veto óbvio, e o Congresso ameaça derrubar também, né? E isso vai encher os presídios, na sua experiência, vai provocar rebeliões? Se a gente olhar todo o sistema nacional, inclusive de progressão de regime ao longo do tempo, tem essa lógica de evitar superlotações. Nós estamos aí no número de 800 mil mais, ou quase 1 milhão de presos. Já tivemos até 1.200.000. Não sei qual é o número de vagas atualmente, mas certamente entre 500 e 600 mil vagas. Portanto, já temos uma superlotação. Basta ver as fotos que vocês publicam, né, nos nossos presídios. Temos presos em delegacias. 40% desse número é de presos provisórios. Significa presos que ainda não foram julgados. E o sistema dá sinais de colapso. Certamente a gente tem riscos de motins, de rebeliões. Muitas dessas saídas, regime de progressão, saidinhas, tem a ver, muitas vezes, com tentativas de criar saídas, de criar ventis para esse modelo que é extremamente complexo e que precisa ser discutido para que a gente prenda de maneira correta e distinga uma situação da outra. Então, é preciso nós não permitirmos que haja a contaminação dessas decisões que precisam ser racionais por impulsos populistas, vamos dizer assim. Muito bom. Ministro, quero agradecer demais o senhor pela participação aqui, agradecer ao Thales também, que intermediou aqui a sua participação. Muito obrigado, viu? Foi um prazer recebê-lo. Até uma próxima oportunidade. É um prazer, e eu queria pedir desculpas a Thaís Bilen, que um dia ela fez aí fez um belo podcast, talvez foi a minha filha que recomendou que eu ouvisse, sobre o Alexandre, e ela reclamou que levou aqui um chá de cadeira no meu gabinete. E todos sabem da tentativa de cordialidade que eu quero manter com os jornalistas. Eu fiquei muito sentido de ter cometido involuntariamente. Foi excelente a entrevista que o senhor me deu, ministro. Eu agradeço de novo, mais uma vez. Um grande abraço. De fato, fiquei encantado com a qualidade do podcast. Um grande abraço a vocês. Ministro, obrigado.